Como sempre acontece em todos os nossos encontros, iniciaremos elevando o nosso pensamento e nos conectando a Deus, cada vez mais e mais, através da prece, que será feita pela colaboradora Márcia, a qual convidamos para conduzir a prece inicial. Por favor, Márcia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. E dando continuidade no nosso Domingo Feliz, agradecendo profundamente a Denise e na expectativa de recebermos aqui o nosso palestrante. Maestro, coloca uma música para nós. E aqueles que quiserem fechar os olhos. Vamos nos conectar com Jesus. Pai Celeste, nós temos tanto para te agradecer, mas também temos tanto para te pedir. Hoje, neste encontro desta manhã de 6 de agosto, cada um de nós temos as nossas expectativas, cada um de nós temos as nossas lembranças e as nossas esperanças. Derrame sobre nós, Senhor, esses fluidos de paz, de serenidade, que acabamos de receber através da música, porque a música nos acalma, ela desacelera o nosso coração, acalma as nossas células e abre nosso entendimento para que possamos assimilar profundamente a mensagem do Cristo que virá hoje através do Dr. João Lourenço, que certamente tocará as nossas almas e nos auxiliará certamente a entender cada vez mais a vida, o porquê de nós existirmos. E assim, iniciando essa parte das reflexões, nós te agradecemos e que a nossa mente se expanda e possamos compreender e entender, levar para o nosso dia a dia. E te agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Bem, muito obrigado, Márcia, pela sua maravilhosa prece inicial. Então agora vamos receber com muito carinho o nosso palestrante dessa manhã, Dr. João Lourenço, que nos trará o tema: Amai os vossos inimigos, os obsessores e os transtornos mentais. Tá? O Dr. João Lourenço é graduado em Medicina pela Universidade de Santo Amaro em 1989. E tem título de especialização em Psiquiatria pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, logicamente, pela unidade Sistema Único de Saúde, Complexo Hospitalar de Juqueri. É professor assistente da Universidade de Santo Amaro, com experiência na área de medicina, com ênfase em psicologia médica, psicossomática, psiquiatria e clínica médica. É também coordenador do Grupo de Estudos de Dependência Química da disciplina de Saúde Pública e da Liga do Ser Humano, da disciplina de Psicologia Médica e Psicossomática da Faculdade de Medicina da Unisa. É diretor clínico da Casa de Apoio Médico e Psicológico, instituição esta privada para segmento de casos de dependência química e transtornos mentais pelo modelo Minnesota. Dr. João Lourenço também é colaborador desta casa nas áreas de assistência espiritual e também na área de ensino. Muito obrigado, Dr. João Lourenço, por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui nesta manhã. Seja bem-vindo e sinta-se em muito envolvimento. Por gentileza, doutor João. Já palestra no com você, tá? Bom dia a todos. Vocês já aplaudiram e não viram nada ainda? Eu ainda sugiro ficar com o Odeon, né?
que entre uma peça e outra, o piano é mais importante. Mas, enquanto não entra o próximo piano, né, eu vou falando, né? E vamos aí agradecer a oportunidade da palavra. E aí eu vou falar um bom dia para vocês, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Isso, como eu sempre falo brincando, agora os encarnados. Pessoal, bom dia. Bom dia. Eu só estou ouvindo os desencarnados. É domingo? Domingo o pessoal está desencarnando ou está encarnando, né? Mais uma vez, vamos acordar quem está dormindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Isso aí. Se fizer um pouquinho mais alto, a casa treme e cai, né? Então, a nossa ideia aqui, como eles comentaram, meu nome é João. Eu estudei medicina, depois fui me especializar em psiquiatria lá em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri. Eu fiquei 2 anos lá, saí de lá quase bom, né? Hoje eu já não tomo nem remédio mais, só injetável, né? E vim trabalhar na casa aqui, sou trabalhador da casa já há algum tempo, alisei os bancos daqui. Quando eu estudei essa casa aqui não existia nada disso, só existia o estacionamento. A gente tinha aula no estacionamento, eu falava na época que a gente tinha voltado das catacumbas. E agora nós estamos aqui, podendo continuar contribuindo para a obra de Jesus, numa casa que é com o nosso mentor, o Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra, eu tenho que lembrar dele, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui tem a ver com as pesquisas do Dr. Bezerra de Menezes, que é cuidar da saúde mental, levando em consideração uma outra força, uma outra energia que pode nos trazer o transtorno mental, que é a causa espírita. Lembrando que o Dr. Bezerra de Menezes era contemporâneo, além mar, né, das pesquisas do Freud, né? E do outro lado do mar também, na mesma época do Freud, na França, estava acontecendo o mesmerismo, né, que era o magnetismo do Mesmer, estava acontecendo o hipnotismo do Charcot e, ao mesmo tempo, o espiritismo de Kardec. E aqui no Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes, carinhosamente chamado de Kardec brasileiro, estava instituindo a doutrina no Brasil, na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E ele se interessou muito pela saúde mental em função de um filho dele que adoeceu. E ele começou a perceber que existia uma outra causa de transtorno mental que não era lesão cerebral, era sim influência espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. E o que tem a ver com o capítulo 12 do Evangelho, né? Amai os vossos inimigos, né? O que é amar inimigo? Aliás, o que é inimigo, né? Tem inimigo? Vocês têm inimigo? Na Igreja Católica existe a Santíssima Trindade, lembra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é o perfeito, né? Quem é perfeito não tem defeito. Mas para mim poder ser perfeito, alguém tem que ficar com meus defeitos. Na Igreja Católica, quem fica com os defeitos? O demônio. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o demônio. No meio espírita, a gente fala que é Deus, Espírito e matéria. Perfeito. Mas existe a experiência do Espírito na matéria, que é onde a gente tropeça na nossa ignorância e a gente fica achando que é defeito. Mas são as coisas que eu ainda não sei fazer. Não é defeito. Aí as pessoas que a gente acha que são muito diferentes de nós chamamos de inimigo. E não é verdade, né? Estamos todos nós no mesmo barco buscando o mesmo ponto de luz, cada um no seu trajeto. Então não existe inimigo. Por isso que amar os inimigos significa compreenda aqueles que são diferentes de você e que por algum motivo não gosta de você, ou não gosta do que você faz, ou não gosta do que você fala. Faz sentido? Ou quem já tomou benzetacil aqui? É uma delícia, não é? Quando você vai lá, vai, dá outra. E você odeia a enfermeira que fez isso, não odeia? Ela é sua inimiga? Ela é sua inimiga, né? Porque ela está te causando uma dor, porém uma dor que te salva. Por isso que eu amo o meu inimigo, porque ele me salva. Ele me ajuda a repensar os meus valores. Mas vamos lá, isso é só uma introdução. Então, lembrando do porquê que nós estamos falando do capítulo 12. Você sabe por que a gente está falando do capítulo 12? Eu vou falar uma coisa que é muito difícil a gente entender no meio espírita. Nós estamos falando do capítulo 12 porque ele vem depois do 11.
e vem antes do 13. É difícil entender isso? Eu vou explicar por quê. Porque Kardec, quando reescreveu, quando ele compilou as ideias dos espíritos, ele usou uma técnica chamada do pestalozzi, que é do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Então não tem como eu estudar o 13º sem falar do 12º. E nós estamos falando do 12º porque a gente está entendendo que já sabemos o 11º. Por isso que a gente estuda o Evangelho na sequência, porque é pedagógico. E ele fala, mais vossos inimigos, olha lá, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, que é o nosso foco hoje, se alguém vos bater na face direita, apresentai a outra, e as instruções sobre o que nós vamos fazer, né? Sobre vingança, ódio e duelo, né? Vamos lá. Então, dentro do Evangelho, essa busca do capítulo 1 até o 28 é uma jornada de esclarecimento de nós mesmos. Então nós passamos por vários aspectos. Os primeiros 6 capítulos do Evangelho é a fundamentação. Os espíritos não são burros, certo? E eles chegaram para a gente e falaram, nós vamos chegar lá falando o que para eles? Então eles vão ter que entender que nós estamos falando de Cristo. Então os primeiros 6 capítulos é só a fundamentação da doutrina espírita. Então é uma maneira de a gente poder perceber que existe o que o Espiritismo está falando é da mesma coisa que sempre o Cristo falou, que é a lei de amor, né? Por isso está escrito lá, né? Eu não vim destruir a lei porque a lei é indestrutível, é a lei do amor. É o primeiro capítulo. Meu reino não é deste mundo porque o amor não nasceu no planeta Terra, certo? Mas ele se manifesta aqui, ok? Há muitas moradas na casa do Pai. Em todo quanto é lugar que você for, tem a presença dessa lei de amor. Ninguém poderá ver essa lei de amor se não nascer de novo, ou seja, crescer. E isso inclui a reencarnação. Bem-aventurados então os aflitos, já que se você quer crescer, prepare-se para as aflições. E o que é aflição? É se contrariar. Se você quer continuar fazendo do mesmo jeito, você vai estacionar. Se você quer fazer diferente, você tem que se contrariar. Essa contrariedade para o crescimento é que é a tal da aflição. Não é sofrimento, não é dor. É contrariedade. E aí, tá bom, vou me contrariar. Então tem o Cristo Consolador, mostrando que a tudo isso tem uma função. Aí nós vamos na nossa jornada lá. Amor a si mesmo, que é o despertamento, o trabalho em si. Depois amor ao próximo, que é o trabalho ao próximo, a educação do sentimento. E mais tarde eu vou ter o amor a Deus, que é a sabedoria. É uma jornada. Começo percebendo que eu tenho que cuidar de mim, depois eu começo a cuidar do outro, depois eu começo a cuidar das obras de Deus. É uma jornada, tá? Ah, mas eu não estou pronto para isso. Claro que está. Se você existe, se você tem consciência de você, é só saber em que ponto que você está. É só isso. Nessa grande jornada vem os outros 4 capítulos, que eu chamo que são de instrumentos do Evangelho. Tá bom, então eu quero me preparar para servir a Deus. O que eu tenho que fazer? Eu vou te dar 4 instrumentos. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobreza de espírito? Esse é um instrumento. Pobreza de espírito não é burrice. Pobreza de espírito é eu ser inteligente, eu ter capacidade intelectual, mas me desarmar de qualquer ideias pré-concebidas diante de Deus. Não queira submeter a Deus às leis da ciência ou às leis da matéria. Não. Seja inteligente, mas abra a sua mente. Tá? Seja honesto em admitir que você não sabe tudo. Isso é pobreza de espírito. Né? Porque tem pessoas que são ricas de espírito, né? São arrogantes. Ah, eu explico Deus. Não, isso é arrogância. Né? Outro instrumento, bem-aventurados os que têm puro coração. Cabeça, coração. O que é pureza de coração? Não guarde nenhum tipo de ressentimento de coisas que já aconteceram com você. Você estava treinando a sua capacidade de sentir as coisas. Primeiro era um animal que tinha instinto, depois virou um hominal que tinha emoções, agora você está querendo ser humano, que tem sentimentos. É tudo uma evolução. Então, pureza de coração também é se desarmar de qualquer ressentimento de coisas vividas no passado. Depois outro instrumento, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou seja, tem a ver com o nosso centros de forças básicos, que é tirar todo e qualquer tipo de reação agressiva, né? Não querer mudar o mundo no tapa, e também não querer se mudar no tapa, tá? É ter compaixão pelas misérias dos outros, e aí é que vem
o quarto instrumento, misericórdia. Miseria é miséria, córdia é coração, compaixão pela miséria moral dos outros, porque você pode ter pobreza de espírito, mente aberta, coração sem ressentimentos e é manso e pacífico, mas você vai encontrar um monte de gente que ainda não é assim. Então você precisa ter compaixão pela miséria moral dos outros. Esses é que a gente acha que são os inimigos, mas não são. São pessoas esperando o nosso apoio. Aí a gente começa a entender, puxa, então quer dizer que o meu obsessor é alguém que eu posso ajudar? Ele não está aqui para me atrapalhar? Não. Ele está aqui para ser ajudado como você foi ajudado. Nós já fomos obsessores, né? Quando ele estava desencarnado, né? Então vamos continuar vendo. Os outros capítulos, até o 20º capítulo, são chamados as instruções. Então, eu tenho a fundamentação do para que eu vou fazer essas coisas, o que instrumento eu vou usar, como que eu vou usar. Olha lá, amando o próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11, e hoje nós vamos falar sobre amando os inimigos, que são aqueles que não entendem o que você fala, fazer a caridade sem ostentação, honrar pai e mãe, são todas as instruções até o 20º capítulo, certo? Depois vem os instrutores, então, instrumentos, instruções e instrutores, até o capítulo 28 são os instrutores. Quem que a gente vai ouvir? Né? O padre, o pastor, o orador espírita, você pode ouvir quem você quiser, né? Você pode ouvir a mãe de santo, você pode ouvir sei lá quem que você quiser, não importa. Você vai pegar aquilo que faz você uma pessoa melhor, que são aquelas 3 coisinhas ali que a gente precisa subtrair de qualquer informação que você tenha. Quando eu era jovem, eu tinha um professor de inglês, o Batatinha, que ele falava que Deus falava com a gente o tempo todo, ele já tinha sido seminarista, e eu ficava assim, poxa, então eu sou surdo, porque eu não ouço Deus. Aí ele me explicou, não, presta atenção nas pessoas, presta atenção no que você lê, né? E eu comecei a fazer isso, eu tinha 15 anos, eu lembro que eu acordava 5 horas da manhã, para ficar 5h30 no ponto do ônibus, para chegar às 6 na Lapa, para pegar um outro ônibus, para chegar no Canindé, um pouco antes das 7, porque eu entrava às 7h10, na Escola Técnica Federal da época. E aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu comecei a perceber atenção que nesse horário, naquela época, o ônibus era vazio. Você conseguia ouvir a conversa das pessoas. E aí eu comecei a perceber que a conversa daquelas pessoas me respondiam umas dúvidas que eu tinha. Uma vez eu achei um bilhete no chão. Lendo o bilhete, respondeu uma dúvida que eu tinha. Aí eu comecei a perceber que Deus fala com a gente. Imagina então, né, quando eu paro, oro, aumento meu contato consciente com Deus e espero vir. Eu estou aumentando a minha capacidade de receber aquilo que Deus já está mandando para mim. Orar é para isso, olha lá. Eu quero pegar o que de Deus? O bem, o belo e o verdadeiro. Ok? Lembrando que o bem é tudo aquilo que organiza as coisas. É o cosmos, né? O belo não é que é bonito, faceiro. O belo é que tem harmonia entre as suas partes. E o verdadeiro é o caminho que nos leva à iluminação. Né? Tem vários caminhos, mas o único que leva à iluminação é que é o verdadeiro. Ok? Com isso, se a gente for ver das instruções, uma das instruções é amar os inimigos. Lembrando que nós estamos numa grande jornada, certo? Começou lá no capítulo 1, eu já estou no capítulo 12º, que estou recebendo uma instrução. Eu já tenho os 4 instrumentos, lembra? Cabeça boa, coração do bem, sem agressividade e compreendendo que vai ter pessoas que não vão compreender as coisas como eu compreendo. Aí me falam, como é que você vai aplicar esses instrumentos agora? Um desses é amar os inimigos. E o que significa isso? Significa tentar compreender o que falta ao outro para ele também compreender as leis maiores. Por isso que não tem inferno, né? Não existe lugar de penitência no mundo dos espíritos. Ah, mas me falaram que umbral é para onde a gente vai. Bom, para a gente estar aqui nessa sala, assistindo essa palestra, nós passamos pelo umbral. Sabe o que é umbral?
em português, umbral é uma palavra português, brasileira, que traduzindo para o inglês significa hall. É o hall de entrada. Não tem como entrar no céu sem passar pelo hall de entrada, porque é lá que a gente limpa o pé, tira o excesso de roupa. Então todos nós vamos passar pelo umbral. Vai depender de quanta sujeira você tem no pé e de quanta roupa você está usando. E eu vejo sujeira no pé e roupa, crenças, crendices, apegos, coisas que a gente tem que se desfazer. Porque no céu não precisa disso. E aí você acha que lá no umbral está Deus assim? Te peguei. Você não fez o que eu mandei, então agora você vai paga 10 aqui. Não. Primeiro que Deus vai olhar para você e vai falar assim: puxa, que experiência interessante que você teve na terra. Deus não pôde vir aqui, mas está mandando eu vir conversar com você, porque agora nós vamos planejar quais são os próximos passos para a gente poder adquirir aquelas coisas que você ainda não tem. Porque falta algumas coisas para você se ajustar às leis de amor. Que isso que chama-se justiça divina. Faz sentido? Justiça divina não é pagar 10. Te peguei, vou te julgar, condenar e executar. Não. Puxa, o que te falta ainda para se ajustar às leis de amor? Daqueles instrumentos todos que você recebeu, daquelas instruções todas que você recebeu, qual foi aquela que você não entendeu? Vamos estudar de novo? Ninguém está fazendo cara feia, ninguém está te julgando, ninguém está te condenando, muito menos te executando. Essa é a grande jornada, que já começa aqui e agora. E você tendo uma visão do ser humano, enquanto encarnado, de uma visão sistêmica, o ser humano ele é biológico, psicológico, social, espiritual e está envolto na sua fenomenologia espírita. Mesmo que ele não acredite ou não saiba que existe seres desencarnados e que possa estar em comunicação com a gente, esse fenômeno existe e acontece. Também saber que existe e que acontece não muda muita coisa na gente, né? Só é mais um conhecimento que a gente tem, é mais um conhecimento que eu tenho, mas eu tenho que trabalhar o meu sentimento e os meus instintos. Mas nessa visão sistêmica do ser humano é que a gente vai começar a entender tudo que pode afetar a nossa saúde mental, certo? O cérebro pode ser alterado, não pode? Uma meningite não deixa você maluco? A parte psicológica, que foi Freud que descobriu, uma neurose deixa a gente estranha. Socialmente também, quem já não trabalhou e ficou em burnout, né? É um problema social, não é? A parte espiritual, que a gente fala aqui, quais são os valores com que você vive. Pessoas egoístas não sofrem, mas pessoas também perdulárias também sofrem. Aquelas que dão tudo que têm, né? Também sofrem, né? E quem tem a consciência de que a vida continua, que é os espiritualistas, tem aqueles que sabem que dá para se comunicar com os desencarnados e que pode estar sofrendo processos obsessivos. Também o processo obsessivo pode causar transtorno mental. Mas está tudo junto, tá? Ah, não, eu só tenho problema mental orgânico. Não. Tem gente que tem tumor cerebral e tem obsessor, né? Tem gente que é neurótico e também tem obsessor. E tem gente que tem tumor e é neurótico. E tem gente que tem tumor e é neurótico e está em burnout. E tem pessoas que têm tumor, é neurótico, tem burnout e é egoísta. E tem obsessor também. Então tudo pode estar junto, tudo anda junto. Eu só separei em pedaços para fins de entender. Mas isso é um sistema que funciona junto. Vamos ver. Quando você pega nesse sistema, o capítulo 11º e 12º, lembra, nós estamos falando desse trecho aqui, eu vou voltar um pouco para vocês entenderem, do amor a si mesmo. Nós estamos falando da base, de nós, né? Nós estamos cuidando dos nossos instintos, da nossa sobrevivência. Por isso que a gente fala, que pode até achar que tem inimigo, mas não tem inimigo, tá? Então aqui, olha, quando você está cuidando de você mesmo, olha lá, amar ao próximo como a si mesmo. E amar os inimigos. E quando você não consegue fazer isso, você começa a adoecer. Ah, então é castigo? Se eu não fizer o que Deus mandar, Deus me... Não. Se você não escovar os dentes, Deus castiga você e manda o dente cariar. É isso? Se você não tomar banho todo dia, Deus castiga você e você fica com problema de coceira. É isso? Não. Tudo é lei de causa e efeito. E nós já somos
responsáveis por nós mesmos. E aí, conforme a nossa consciência aumentou, veio o Evangelho e falou: pessoal, agora que você tem consciência de ser humano, vou te dar um manual para a jornada da sua vida de humano. É o Evangelho. Aí veio o Espiritismo e reaviva o Evangelho na vida da gente. Porque, infelizmente, os cristãos primitivos, eles foram dizimados pelas religiões que se chamavam de cristianismo, né? Os cristãos primitivos, eles tratavam a cristicidade dentro deles, mas aquilo não era uma religião. Foi Constantino, o penúltimo imperador de Roma, 300 anos depois de Cristo, que criou a religião católica apostólica romana, que é um contrassenso, porque os romanos eram contra os cristãos, para poder institucionalizar a maneira como as pessoas se libertavam na jornada do amor. Então eles queriam ter controle desse grupo. Então criou a religião, que sofreu contaminação política, contaminação religiosa e contaminação econômica, né? Por isso que tem muita gente que não gosta de cristão, certo? Porque cristão é confundido com cristianismo. Mas veio o Evangelho segundo o Espiritismo e reavivou o Cristo do Evangelho, não o Cristo do cristianismo, certo? E isso é importante, ó, quando você se afasta dessa jornada, você começa a adoecer, porque Deus vai começar a te avisar de que você está fora do prumo, né? Prumo, né? Quando você começa a colocar um tijolo em cima do outro, você tem que colocar eles bem retinho, senão a parede vai estar assim, não é? No final, a parede cai. Então, olha lá, quando você não consegue amar ao próximo como a si mesmo, e amar os inimigos, biologicamente você começa a ter problemas de pele. E psicologicamente é onde você começa a entrar, dar sintonia à esquizofrenia. Na parte psicológica é quando a gente tem as neuroses fóbicas. Sabe, medos que não são fundamentados? Medo de barata, né? A gente pisa na barata, mas quem tem medo de barata desmaia, se joga no chão, né? Mania de perseguição, né? A gente fica meio paranoide, não fica? Tipo, o que você está olhando aí? As pessoas estão todas olhando para mim. Não é verdade, isso é neurose. Olha lá, a parte social, a gente começa a ficar competitivo de maneira desleal. Faz sentido, né? É tudo a antítese do capítulo 11 e capítulo 12. Não, perseguições gratuitas, olha lá. A gente também persegue e é perseguido de maneira gratuita. Por que você me persegue? Ah, não fui, não gostei do seu sapato. Como assim? Né? Fazer cartel, né? Pessoas que se organizam em cartéis, né? Isso não é só o cartel de Medellín, que é de cocaína, não. A gente faz cartel na federação, sabe, os grupinhos, né? Ou o cartel que faz na escola, ou que faz na faculdade, no trabalho, não tem? A turma do fundão, a turma dos nerds, isso é cartel, né? A parte espiritual, a indiferença ao próximo, que é exatamente a antítese do amar ao próximo a si mesmo, né? Egocentrismo, ou você se torna servil, né? Ou você só quer cuidar de si, dane-se os outros, ou você só quer cuidar dos outros e dane você, que é o perdulário. E a parte espírita, né? Você começa a dar passagem para a crueldade e a frieza, e também abre porta para obsessores pertinazes. O que é um obsessor pertinaz? É aquele que encasquetou com você. Pertinaz porque ele está ali, ó. Ele quer te ferrar, né? Se você perguntar para ele: por que você está aqui? Porque eu não gosto desse cara. Mas por que ele fez para você? Não interessa. Eu vou destruir ele, né? Agora, às vezes você vai fazer desobsessão aqui, a pessoa: o que você está fazendo com o nosso irmão aqui? Não, eu estava passando, eu gostei dele. Mas por que você gostou dele? Porque ele é muito bonzinho. Mas você sabe que você está desencarnado. Ah, é mesmo? Você vê, o corpo com quem você está conversando não é teu, né? Na desobsessão. Pô, ninguém me avisa, parece o Patropi, né? Pô, ninguém me avisa que eu morri, né? Estou avisando agora. Pode ir lá para os mentores que eles vão te orientar. Tá bom, pede desculpa para o cara lá, que eu acho que eu fiquei ele ficar com neurose fóbica. Eu estava perto dele lá, ele ficou com medo de barata, mas é por causa minha, né? Porque eu tenho medo de barata. Tá bom, vai embora, pode continuar. Esse aí não é pertinaz, ele chama de oportunista. É o obsessor que se encostou em você, sei lá, porque ele gostou, achou gostoso, ou ficou com pena, ou queria te ajudar, ou era um parente. Mas tem o pertinaz.
O pertinaz é aquele que, não vou com a cara desse cara. Não sei se na minha época tinha isso, né? Eu estudei lá no bairro do Jaguaré, e eu lembro que quando eu saía da escola sempre tinha, te pego na saída. Tinha isso? Eu não sei não, porque naquela época o que tinha de briga de rua era inacreditável, né? Briga de menina. Eu lembro que naquela época eu estava andando na rua, estava com uma moça do meu lado, acho que era a Artemis, eu lembro o nome dela até hoje, que é um nome grego, ela era grega, né? Eu só vi a cabeça dela vir para trás assim, quando eu fui olhar, tinha uma arqui-inimiga dela da escola puxando ela pelo cabelo e começou uma briga do meu lado. Complicado, né? É o que a gente chama isso de pertinaz. Alguém que fica encostado em você porque por algum motivo não vai com a tua cara e quer te ferrar. Agora imagine quando ele acha que ele tem motivo, né? Do tipo no passado. Foi por causa desse cara aí que eu perdi minha família, né? Foi por causa daquele não sei o que não sei o que lá, né? E aí fica complicado, você tem que conversar com essa pessoa como se fosse negociar com um arqui-inimigo encarnado. E aí é que vem então o papel do espiritismo no processo dessa cura, né? O que é curar, né? Primeiro é que eu acho que ninguém é doente, porque Deus não faz nada doente. A gente é que se enrola. Então a nossa ideia de cura é desenrolar as nossas crenças, as coisas que nos arrastam, que nos prendem nessa jornada evolutiva. E são crenças, são coisas arraigadas na mente da gente e que a gente pode mudar, né? Tem ferramentas para isso. Não é a base do tapa, é a base de técnica, é tecnologia. O Espiritismo trouxe uma tecnologia para nós. É muito interessante. Olha lá, o ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. Responsável significa, eu respondo pelo que eu faço, mas só pelo que eu faço. Então, se é assim, eu quero fazer o mais certo que eu consigo fazer. Porque tem coisas que eu não vou conseguir, né? Então eu vou fazer o que é possível. É diferente de querer ser perfeito. E também é diferente do que ser desleixado, né? Vou fazer o que é possível, certo? O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana. É despertar. Houve uma pergunta aqui. Por que a gente existe? Né? A biologia explica por que a gente existe, né? Mas não justifica a nossa existência. Quem tenta justificar a nossa existência é a filosofia, cuja pergunta é, para que a gente existe? Né? Aí ficam lá filosofando, né? Mas só mesmo a transcendência da espiritualidade é que dá razão maior para a nossa existência. E eu só consegui resumir isso numa palavra. A gente existe para servir a Deus. Eu não vejo outra meta maior do que essa. Mas eu sirvo a Deus varrendo a rua? Eu sirvo a Deus trocando fralda? Eu sirvo a Deus tomando banho? Sim. Se você está pronto e disposto a servir a Deus naquilo que é possível, o que você vai fazer? Puxa, se mesmo eu fazendo besteira, eu estou servindo a Deus, então eu quero saber fazer mais coisas. Se eu sirvo a Deus com saldo negativo, por ignorância, eu quero servir a Deus com conhecimento. Então, lá, o Espiritismo auxilia no tratamento dessa consciência, oferece recursos para buscar novos valores, e muitas pessoas adotam hábitos mais saudáveis quando alguma coisa esquisita acontece na vida dela, que é o que a gente chama de doença-chamamento. Deus mandou? Não, Ele não queria isso, mas não é você que responde pelo que você decide? Quando acontece alguma coisa, estuda a sua dor. E o perispírito é a tecnologia espírita, né? Que faz a gente entender como que funciona todo esse processo de interação mente, corpo, espírito. Okay? O nosso espírito, ele não é nada, materialmente falando. Ele é uma essência. O nosso corpo físico, ele é totalmente material. Precisa de um intermediário, uma interface. Mais ou menos a interface que existe entre o meu computador e a impressora. Tem que ter alguma coisa que transforma informações em bits em informações tangíveis, que é o buffer. O nosso perispírito é um buffer.
né, que vai transmutar informações totalmente não materiais para ser expressa no corpo. É exatamente aí a grande tecnologia do Espiritismo. Tudo que se passa conosco enquanto nós estivermos encarnados tem antes uma expressão perispiritual antes. Okay? Isso é muito interessante. Então, olha, a gente começa perturbando a nossa harmonia na nossa consciência, enquanto espírito. Isso passa para o perispírito e vai chegar um tempo que chega no corpo. Tá? Quem falava isso era o Dr. Hernando Guimarães de Andrade, um único parapsicólogo brasileiro respeitado no exterior como cientista. Ele já desencarnou, ele era espírita também. Ele tinha lá um Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas em Campinas. E ele criou esse nome, MOB, o Modelo Organizador Biológico, que ele dizia o seguinte: o perispírito é a forma do que vai ser a sua forma ao reencarnar. Faz sentido? Se você aproxima o seu perispírito do corpo que você vai, ele vai modelar o seu corpo com a experiência que foi gravada do seu espírito. E o que acontecer com a forma, enquanto você estiver encarnado, vai remodelar a sua forma. Por isso que a gente encarna, para tentar purificar o nosso perispírito. É para isso. Então, tudo serve. E nós vamos então começar a entender como a gente pode tirar proveito da nossa encarnação para nos deixar cada vez mais ajustados às leis de amor de Deus. Isso chama-se justiça divina. Não é cobrança, é possibilidade. Venham, né? Jesus, venham se ajustar a mim. É isso que ele está falando. É que por muitos anos, por causa do cristianismo, o Cristo do Evangelho foi deturpado. Né? Jesus não veio trazer uma condenação, ele veio trazer uma libertação. Lembra? Né? Então, nesse fenômeno da mediunidade, ou do perispírito e a mediunidade, tudo acontece através do perispírito, até entre nós aqui. Quer ver uma experiência que todo mundo já passou? É entrar no elevador. Quando tem muita gente, não incomoda? É que tem perispírito esbarrando no perispírito do outro. Aí aquilo fica tão incômodo que começa a vir aquelas conversas de elevador. Acho que vai chover, né? Não sei, está quente hoje, né? Aquelas perguntas do tipo, meu Deus, acaba logo esse negócio, né? E aí eu até imagino, se colocar musiquinha de elevador, então tem gente que incorpora no elevador, né? Porque é aquelas musiquinhas de transe. Mas tudo é no perispírito. Pelo perispírito que existem aquelas duas coisinhas ali. A vontade de apelo e tem que ter uma vontade de resposta, né? Já não aconteceu de vocês estarem na rua olhando para o lado, de repente você olha para o lado, tem alguém te olhando? Isso não é muito comum. Foi uma vontade de apelo e houve uma vontade de resposta. Isso significa que eu tenho que ir lá falar com a pessoa? Não. Às vezes eu nem conheço, a pessoa só estava reparando na minha calça, ou no meu cabelo, ou achou eu bonito, ou achou eu feio, sei lá. Mas foi um apelo. É a mesma coisa entre um encarnado e um desencarnado. Tá? É a mesma coisa entre desencarnados. É a mesma coisa entre encarnados. Agora, quando isso é oportunista, temporário, a gente chama de obsessão oportunista. Quando é pertinaz, a gente chama de obsessão pertinaz. Né? Tem obsessor encarnado? Tem, não tem? Não tem aquele cara que enche os pacová da gente, não tem? Que qualquer coisinha põe defeito, qualquer coisinha te chama atenção, qualquer coisinha pega no teu pé, te desmoraliza, te descaracteriza, não é? Pode ser, mas tudo é feito através do perispírito. E aí, como é que a gente vai então amar os nossos inimigos através do perispírito? É vibrando coisas boas. Ah, então se eu manter uma vibração boa, eu vou manter os demônios longe. Show, peru, show satanás, é isso? Não. Se você mantiver uma vibração boa, pautada no bem, no belo e no verdadeiro, sentimentos, pensamentos e ações no bem, no belo e no verdadeiro, sabe o que acontece quando o inimigo vai te atacar? Ele começa a repensar. Que tranquilidade essa pessoa tem. Eu xingo ele, eu bato nele, eu cutuco ele, e ele ainda me bota um sorriso.
E o que é mais interessante, ele pega parte daquela energia que ele tem em torno dele e manda para mim, quando ele está orando. Isso é amar o inimigo. Significa que eu quero que ele mude? Eu quero que ele evolua. Mas eu não sei quando ele vai resolver fazer isso. Mas toda vez que ele tentar me atacar, ele vai melhorar um pouquinho. E eu também, né? Porque eu vou estar exercitando a caridade, a humildade, a espiritualidade, né? Sem nenhum tipo de pensamento preconcebido, sem ressentimentos e sem agressividade, e tendo misericórdia pelas pessoas que ainda não têm esse mesmo nível de capacidade que eu tenho. Então, o padrão vibratório. Olha só, vamos falar da raiva, que é quando o nosso egoísmo não é atendido, e a gente sente raiva. Quem que nunca sentiu raiva aqui? Só você? Mentira, ninguém levantou a mão, tá? Eu queria ver que alguém fosse olhar. Você nunca sentiu raiva? Tá bom. Raiva não é sentimento, tá? Raiva é uma emoção que nos avisa que nós estamos sob ameaça. Isso não vai levar a gente para o inferno, né? Isso só avisa que você tem que se preparar ou para lutar contra a ameaça ou para fugir dela. Aí joga adrenalina, cortisol e daí, por causa disso sai um palavrão às vezes, não é? Porque a gente está com raiva, depois passa, né? A gente não guarda a raiva. A gente pode repetir a raiva, né, se ela for persistente da provocação. Mas se parar a provocação, a gente esquece. Mas quando você está com raiva, seu padrão vibratório, perceptível no seu perispírito, fica inferior. Parece que você está pegando fogo. A raiva e a culpa também faz isso. Culpa também não é sentimento, tá? É uma emoção. É quando a gente se sente responsável por alguma coisa e a gente não sabe o que fazer para resolver aquilo. Então a gente fica ou se desculpando ou se martirizando por aquilo. Mas a gente vai começar a perceber que não é por aí, né? A gente pode se responder por aquilo, né? O medo também não é um sentimento, é uma emoção, que também altera o nosso padrão vibratório, deixando-ele inferior. Quando eu digo inferior, a sintonia com sentimentos, com emoções inferiores de desencarnados também, ou de encarnados, né? Então o medo também faz isso, né? O controle, né? Ou a necessidade do poder. A gente encontra pessoas assim, né? Que gostam de achar que tudo é do jeito delas, para elas se sentirem bem. E elas sofrem por isso, porque elas não têm paz no coração, né? Ficam o tempo todo tentando entender, né? Ficam todos paranoides, né? Também baixa o nosso padrão inferior. Mas o que a gente quer, né? Como que eu lido com essas emoções? Porque é o que nós estamos lidando quando a gente vem na casa espírita, quando a gente quer a nossa cristicidade, sabe? Quando a gente quer se aproximar de Cristo através do Evangelho, né? A gente quer lidar melhor com os nossos instintos e com as nossas emoções. Como é que eu lido melhor com isso? A resposta, né? É o que a gente chama. Ou seja, a resposta significa: vamos responder por nós mesmos. Olha para você, né? O inimigo ou o obsessor, ele é apenas alguém como você. E talvez ele não esteja gostando de alguma coisa em você, que talvez seja até pertinente, que você precisa olhar para você. Será que eu estou sendo egoísta e não estou sabendo? Será que eu estou com muita culpa e não estou sabendo? Será que eu estou com muito medo e não estou percebendo? Por isso que esse espírito não vai embora? Mas por que ele tem que ir embora? Não precisa, ele pode ser seu amigo. Ele está te ajudando até agora, com raiva, com sentimento de vingança, sei lá o que ele quer. Mas muitas vezes um obsessor se torna um grande amigo seu, porque ele compreende o processo, através do seu processo. E aí, manter o nosso padrão vibratório elevado. A gente fala assim: estuda a sua dor, né? O que você está sentindo? Eu sinto tanta raiva, tenho vontade de arrancar os olhos. Tenta estudar isso. Por que você tem tanta raiva? De onde vem essa sua raiva? Não fica se julgando, se condenando, se executando, mas também não fica se absolvendo, né? Achando que a sua raiva é legítima. Não, ela está te incomodando, tá? Vamos estudar. Ah, mas é meu obsessor. Não, talvez a sua raiva é que atrai o obsessor, né? Tenta mudar a sua maneira, tenta estudar, vai estudar. Por isso que é lá, olhai é olhar para você, não é olhar o inimigo, olha você. Vigia, onde vai teu pensamento, né? Provavelmente seu pensamento também, lembra, pelo perispírito, ele é abordado por sintonia. Tem vontade, apelo,
tem vontade de resposta. Se você está apelando para a raiva, quem que você acha que você vai atrair? Madre Teresa de Calcutá? Não. Você vai atrair pessoas com raiva também. Então, a partir do momento que você perceber, putz, estou com raiva. Por que será que eu estou com raiva? É porque eu passei calor no ônibus. Então tá bom, desculpa, eu não vou julgar a culpa em ninguém. A partir do momento que você muda seu padrão vibratório, certo? Você está começando a fazer o quê? Se contrariar, lembra? A aflição de fazer diferente e não se deixar levar pela onda da emoção ou do instinto, isso é que é a aflição. Bem-aventurados os aflitos que estão dispostos a se contrariar. Eu costumo dizer que a arte da evolução espiritual é a arte de se contrariar, né? E aí, olha lá, padrão vibratório elevado. O plug mental que a gente tem é pelo amor, né? E um amor incondicional, né? De maneira que, está vendo aquela figurinha lá daquela mocinha sendo atacada por obsessores? Mentira, esses obsessores não estão a atacando. É ela que está indo lá ajudá-los. Então ela aproveita os dédalos de raiva que eles têm dela, para poder, através desses dédalos, entrar um pouquinho de amor para eles. E ela vai lá, semanalmente, fazer esse tratamento. Não é o que a gente faz aqui na federação? Semanalmente eu venho aqui me livrar do meu obsessor. Não. Semanalmente você vem aqui aprender a amá-lo. Talvez até aprender a amar a si mesmo, né? É esse o nosso tratamento, né? E aí, olha, a grande dica que a gente dá em relação a essa questão do se enxergar, né? Do se perceber, é não ficar sozinho. Sozinho, eu costumo dizer que nós estamos mal acompanhados. Por quê? Porque sozinho a gente não se enxerga. Convivendo com as pessoas, a gente começa a se enxergar. E incomoda. Quando a pessoa te aponta um negócio, você fala, meu Deus do céu, é exatamente isso, mas eu não vou admitir. Não vou admitir. Pronto, você está sendo obsessor de você mesmo. Está evitando a contrariedade. Então, olha, quando você aceita que tem um problema, é verdade, olha, eu sou rancoroso. E agora? Quando você aceita que tem um problema, 50% dele já está resolvido. Porque enquanto você não sabia que ele existia, 100% de não possibilidade de resolvê-lo. Porque você não sabe qual é o problema. Mas depois que você descobriu qual é, ainda tem que fazer a conta, né? Depois que você descobriu qual é o problema, tem que fazer a conta, tem que fazer o exercício. Depois vem a fé, que é estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa que me alimenta a vontade de me contrariar. Vocês perceberam que fé é um substantivo que não tem verbo? Eu tentei conjugar o verbo fé, ficou muito esquisito. Eu fezo, tu fezes, ele feza. Não deu certo. Aí eu fui tentar descobrir. Não tem verbo fé. O único verbo que lembra mais ou menos o que é ter fé é fidelidade, fidelizar. Por isso que a palavra fé também é usada no cartório, né? O escrivão fala assim, o que está acima é verdade e dou fé. Ou seja, é fiel à realidade. Fulano falou que ciclano é procurador dele. É verdade, eu dou fé. Então fé significa estar ligado a alguma coisa em alta fidelidade. Eu sugiro a gente ficar ligado em alta fidelidade a Cristo. O nosso Cristo aqui dentro, não é Cristo das religiões. Como é que eu faço isso? Pela jornada da fé, que é o Evangelho. Vivenciar o Evangelho, não o Evangelho do cristianismo criado pelas igrejas. O Cristo puro, a cristicidade, essa palavra cristicidade, quem fala foi Hubert Roden, um filósofo brasileiro que foi católico roxo, até que um dia ele percebeu que Cristo está acima das religiões, né? Entrega-o lá. Então eu aceito que eu tenho um problema, me ligo em alta fidelidade a um poder superior, que eu imagino como ele pode ser, como eu quiser, e deixo ele agir na minha vida. Se não estou ligado a ele em alta fidelidade, porque às vezes a gente não entrega, né? Sabe, a gente escreve num papelzinho aqui na federação, eu quero, não sei o que. Aí Deus aparece para a gente. Meus filhos, eu vim resolver o seu problema. Aí começa a entregar o papelzinho para ele. Por favor. Quando ele começa a puxar o papel, o que o senhor vai fazer? Como assim?
Ele é um poder superior a você. Qualquer coisa que ele decidir fazer é melhor do que você pensaria. Você não está com fé. Se você não tem fé, você não se entrega. Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos, que era cristão primitivo, ele estudava o cristianismo primitivo sem igrejas. Perguntaram para ele, o que é fé? Ele falou, olha, fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não salta, não é abraçado, fica só no escuro. Perfeito, para a nossa capacidade de entender. Depois vem, o que eu faço enquanto eu espero o resultado? Amar ao próximo, caridade. Saia de você, que foi as duas grandes, únicas e maiores mensagens que Jesus trouxe para a gente, como Cristo, como exemplo de cristicidade numa pessoa. Como é que eu saio desse meu problema? Deixe de ser egoísta. Mas como é que eu faço isso? Pratica caridade. Mas que nome que eu dou para isso? Chama isso de espírito de serviço. Mas por que eu iria fazer isso? Todo mundo está no pega para capar. Lembra, na época de Jesus, era uma briga com nem a que nós estamos passando hoje, né? Por que eu faria isso? Porque eu tenho um outro recado para vocês, que a vida é eterna. O que vocês estão vendo aqui é só um pedacinho dela. Então, o espírito de serviço alimentado pelo senso de eternidade. Essa é a busca da grande jornada que nós temos. Aí nós vamos começar a criar um mundo criado pela interdependência, pelo amor, o plug do amor, né? O que é que eu posso fazer para melhorar a humanidade? Né? O que eu tenho de bom para poder melhorar a humanidade? Mas eu só sou um varredor de rua. Quando eu varro a rua, que eu sou espírita, eu vou magnetizando a sarjeta. Para quem pisar nela, melhore de qualquer problema que tenha no pé. Mas eu só sou um pintor de parede. Então, quando eu pinto essa parede, além de eu estar tirando todas as memórias ruins desta casa, vai trazer luz para quem morar nela. Mas eu sou um médico. Eu vou fingir que estou vendo a temperatura de uma pessoa, botando a mão na testa, que não precisa mais fazer isso, porque eu vou estar dando um passo sem que ninguém perceba. Tudo serve a Deus. O que você tem para doar? É isso. Mas não tem que ser perfeito? Não, é o que é possível. E aí vem o que a gente faz nas casas espíritas. Essa palavra eu criei aqui, alguns anos atrás, numa outra direção da casa, e me perguntaram, como é que a gente resume o que a gente faz aqui? Eu falei assim, a gente faz aquela sopinha de músculo. Sabe, o acém não é é músculo, é esse músculo aqui, do braço, é o acém, né? Que é duro pra caramba com essa carne, não é? Mas dá para fazer sopa, que é um caldo rico em proteínas, que é assim que a gente recebe as pessoas que estão carentes numa casa espírita, dando uma sopinha. E o acém significa acolhimento cristão. Acolher significa, que bom que você está aqui. Hoje você é a pessoa mais importante, né? Que nós sabemos qual foi o esforço que você fez para romper toda a sua arrogância, todo o seu egoísmo para vir aqui e pedir ajuda. Seja bem-vindo, né? Depois eu consolo, né? Fica tranquilo, tá todo mundo aqui no mesmo barco. Não fique achando que você é a pior pessoa do mundo, que não tem pior e melhor, tem o que é possível. Hoje você decidiu mudar as suas possibilidades. Não é legal ouvir isso? Não foi isso que vocês ouviram aqui na casa? Eu ouvi isso aqui na casa, né? Quando eu cheguei aqui há muito tempo como um assistido, né? Depois é claro que não é só passar a mão na cabeça, né? Deus não é bonzinho e nem bonzão. Ele é justo e Ele quer que a gente se ajuste às leis de amor. Então logo Ele vai falar, então vamos esclarecer o que é que te trouxe até aqui, vamos se enxergar, vamos se entender, e depois não adianta você perceber o que está precisando mudar na sua vida se você não se motiva para isso. Mas eu não tenho motivação. Você tem duas grandes motivações que Cristo te deu. Qual? O espírito de serviço e o senso de eternidade. No fundo a gente acaba ouvindo o que Jesus falou para a gente há tantos anos atrás, não é? E aí você vai encontrar a espiritualidade no espiritismo, né? Que é onde eu vejo os dois tipos de espiritualidade, né? A horizontal, que é os valores com que eu me relaciono com as pessoas. Quando eu tenho o espírito de serviço, automaticamente eu vou ter honestidade, mente aberta,
boa vontade e vou estar sempre olhando para mim o que eu posso usando para servir. Isso é espiritualidade horizontal, né? E tem a espiritualidade vertical, que é a maneira como eu, sozinho, me ligo ao poder superior na maneira que eu entendo que ele seja. Aí eu posso usar até uma religião para isso, mas não precisa. Lembrando que espiritismo não é religião, certo? Ok? Porque ele não tem dogma, né? Teologicamente falando, o que define uma religião é ter dogmas, rituais e sacerdócio. A doutrina espírita não tem. É uma ciência e uma filosofia com consequências religiosas, mas ela não é uma religião formal, certo? Aí eu posso me ligar a Deus através do espiritismo, pode. Olha lá, aceito que existe um poder superior, estou ligado a ele em alta fidelidade, me entrego e vou reformulando a minha maneira de enxergar o mundo. Aos poucos, na grande jornada que me deram como exemplo Cristo e o seu Evangelho, ok? E o Espiritismo tem a evangelização, que é exatamente isso, é eu apresentar para as pessoas o manual da vida, né? De uma maneira mais mastigada, sem as interferências e contaminações políticas, religiosas e administrativas que fizeram em cima do Cristo, né? E aí nós vamos buscar esses valores éticos espiritualizados, né? Que é horizontal, que é você ter alteridade, que é aprender a conviver com as diferenças, né? Transparência, que tem a ver com a honestidade, a mente aberta e boa vontade. Vai treinar a sustentabilidade, que é ser coerente aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz e com aquilo que você fala, né? E a voluntariedade, que é, peraí, eu aprendi algo a mais, então eu posso servir mais, né? Eu aprendi uma técnica nova de varrer a rua, então me sobra mais tempo para orar, né? E aí vem a tal da fé, essa alta fidelidade em Deus, que eu acho que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, é a melhor atitude mental que a gente pode ter para manter a saúde mental, né? É não perder esse contato consciente com Deus. Lembra lá, está no Evangelho, a fé é mãe da esperança e da caridade. Se eu não estiver ligado a Deus e ao senso de eternidade, para quê que eu vou viver? Não tem para quê. A gente vira apenas uma coincidência biológica, e nós não somos só uma coincidência biológica. Olha lá, a afetividade da lei do amor, que é o nosso sentimento, o conhecimento das leis divinas, que é o nosso pensamento, e a atitude de amor, que é a ação bondosa sem esperar retorno. Ensinamento de Jesus, do Cristo, né? E quais são os nossos maiores inimigos? Se a gente for pensar em inimigos, não está fora da gente, nem se está dentro. São coisas que eu desconheço de mim, mas tem coisas que podem abrir brechas para processos obsessivos específicos. Então, normalmente são aqueles que nos tiram a virtude. O que é virtude? São hábitos que nos fazem bem. Hábitos que nos fazem mal, nós chamamos de vício. Então, olha lá, álcool e outras drogas, o tabagismo, né? Abusos e excessos no sexo, na alimentação, trabalho em excesso, ou se descuidar na saúde física e mental, podem ser os nossos maiores inimigos. São esses hábitos que eu preciso me contrariar para mudá-los, são eles que abrem brechas, são vontades apelo, que o meu perispírito fica bombando, chamando obsessores. Ok? Quantas vezes eu já não vi aqui na casa? A gente faz desobsessão, a pessoa fica bem, recebe alta. Passa um mês, ela volta. O mesmo obsessor. Aí a gente conversa, puxa, mas a gente tinha conversado, você tinha aceitado, você foi com os mentores. Eu falei, sim, eu estou em paz. Quem fica me chamando é ele. Por favor, avisem o encarnado aí que ele está me estorvando, que agora ele é o meu obsessor. Ele não deixa eu ficar em paz na luz que eu estou buscando na minha jornada. Por quê? Porque é ele que está sintonizando e chamando pessoas para fazerem a mesma coisa que ele faz. A gente chama isso de... como é que chama? Esqueci o nome. Que é quando a pessoa está sempre confraria, né? Se você vai num boteco, você vai encontrar os alcoólicos numa confraria. Um defende o outro lá, né? Ninguém fala mal do outro. Então ele está chamando a confraria dele, quando a gente fica, mesmo inconscientemente, alimentando um vício que a gente tem. Estou chamando confraria, estou chamando obsessores. E aí vamos fazer quais são as formas de amor, para a gente poder encerrar. Está no fim, né? Então tá. Primeiro, as várias formas de amor. O que é o ódio?
O ódio não existe, o que existe é amor que se envenenou, né? Quando a gente acha que tem que ser do meu jeito. Eu amo você, mas você tem que fazer o que eu quero. Então você não ama, certo? Paixão, amor que se incendeia. Eu amo você porque você é lindo e gostosão. Eu falei, não, isso é coisa física. Eu estava conversando com meu filho ontem sobre o pilar do relacionamento, né? Dividido em 3. Ele tem 21 anos, meu filho. Eu falei, olha, o que está aqui no alto, o caput do pilar, é a parte física, certo? A parte do meio é a parte psicológica. E a base são os valores éticos e morais da pessoa com quem você quer se consorciar. A primeira coisa que chama a atenção a gente é o alto do pilar, né? Então, a beleza, ou o que você gosta, o que você aprendeu a gostar, que é para você. Depois se aproxima do seu pilar, vai ver o psicológico. Se não bater o psicológico, não vai dar certo, não vai dar nem tempo de ver a parte afetiva. Tem pessoas que invertem pilar, colocam como base a parte física, que é a primeira coisa que muda na vida da gente. Não dá nem tempo de conhecer a pessoa psicologicamente e muito menos espiritualmente. Então, paixão é o amor que se incendeia. Egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Definição de egoísmo, né? Ciúme, amor que se dilacera, né? Que cada forma de amor que eu estou falando aqui atrai pessoas que sentem igual, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. As desencarnadas a gente chama de obsessor. Revolta, amor que se transvia. Orgulho, amor que enlouquece. Discórdia, amor que divide. Vaidade, amor que se ilude. Avareza, amor que se encarcera. Vício, amor que se embrutece. Crueldade, amor que tiraniza. Fanatismo, amor que petrifica. Fraternidade, amor que expande. Bondade, amor que se desenvolve. Carinho, amor que se o quê? Alguém consegue ler ali? É inflora? Se aflora, né? Saiu em flora ali, né? Tá. Dedicação, amor que se estende. Trabalho digno, amor que aprimora. Experiência, amor que amadurece. Renúncia, amor que se ilumina. Sacrifício, amor que santifica. Sacrifício significa ofício santo, aquilo que te torna melhor. É diferente de martírio. Martírio você está só se castigando, mas não está querendo mudar a sua maneira de sentir, pensar e agir. Ok? E aí o caminho da cura. Muitas vezes a doença, o processo obsessivo já é a cura. O capítulo 5 do Evangelho é o que mais atrai as pessoas para as casas espíritas, né? Que é bem-aventurados os aflitos. E tem um item lá que fala o mal e o remédio. Eu diria que faltou um acento. O mal é o remédio, né? E aí nós vamos buscar essa harmonia e essa integração, né? Lembra, o nosso cerne é o espiritual, que vai mexer no nosso mental, que vai dar o nosso tônus físico, e o nosso físico é que vai dar o nosso tônus social, ok? E aí, quando você faz esse tipo de integração, mente, corpo e espírito, dentro de um contexto cristão, você muda a sua visão de mundo. O planeta Terra é o mesmo, você é que mudou, né? Dentro do que é possível para você. E aí, a grande dica, a última das grandes dicas de Jesus, o Cristo, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Cristo nos amou não como a gente entende que é o amor, mas com esse amor cósmico universal, compreendendo que todos nós somos partes de um grande todo, e esse todo é o amor, e que nenhum todo é todo se estiver faltando uma de suas partes, e que ninguém é parte se não pertencer a algum grande todo. Ele não está falando de amor, paixão, amor físico ou amor humano, ele está falando de um amor crístico, certo? E aí, aquele dedinho ali, olha, o dedo que está em pé é de Deus, né? O dedo que está caído é o nosso, ali, ó, de cá, né? Naquela figura de Michelangelo. Se ele levantar o dedo, ainda vai faltar um espaçozinho, não vai tocar. E esse espaço é exatamente do tamanho de um grão de mostarda. Que você não adianta tocar Deus se você não estiver ligado a Ele em alta fidelidade, que é a fé. E aí fica aí Jesus como o maior exemplo de alguém que já alcançou a cristicidade dentro de si, e ele veio dar para nós o grande recado da virada do milênio, né?
E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Obrigado, pessoal. Era o que eu tinha para falar. A sua palestra trouxe tanta felicidade para nós que certamente nós não sentimos passar essa hora e gostaríamos imensamente continuar ouvindo o Senhor, porque o Senhor nos trouxe ensinamentos de como dominar, educar as nossas emoções. Muito obrigado, Dr. João. Espero que o Senhor possa estar aqui conosco outras vezes. Sabemos que o Senhor é extremamente ocupado, mas reserva um tempinho para nós. Mais um aplauso para o Dr. João. Desculpa da brincadeira. Gostaram, né? Maravilha. Então, agora, peço à técnica que coloque uma música. Nós vamos doar, fazer as nossas vibrações, nos conectando a Jesus, tendo a certeza que a espiritualidade está aqui presente ao nosso lado. Lembrando que sempre vibrar é doar os nossos fluidos mais qualificados. Vamos elevando o nosso pensamento com muita alegria, fraternidade e amor sincero. E vamos abrir o nosso coração para doarmos aquilo que nós temos de melhor. Vibremos pelo nosso planeta, pelo nosso país, Brasil, por todos os seus governantes que tenham a consciência de trabalhar realmente pela humanidade, pelo próximo e pelo bem de todos na nossa terra. Vibramos, Senhor, saúde e recuperação a todos os enfermos e a todos aqueles que se encontram hospitalizados, inclusive todas aquelas pessoas que nós conhecemos e, em particular, os nossos familiares. Vibramos, Senhor, por todos que estão desencarnando, para que seus familiares sejam sustentados, porque aqueles que ficam sentem muito a falta e a presença física. Vibramos, Senhor, sabedoria, gratidão e amor para todas as áreas de saúde, pelos médicos, enfermeiros, funcionários, administração dos hospitais, para que a sustentação e a intuição possam, por eles terem e saírem percebidos, e que os atendimentos e as curas possam ocorrer a todos aqueles que estão com a saúde debilitada. Vibramos, Senhor, por todos os assistidos que estão cadastrados nas nossas assistências especializadas, para que tenham esperança e fé na continuidade e no acolhimento pelos benfeitores. Vibramos por todas as crianças, por todos os jovens que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibramos por todos os idosos, envolvendo-os em muito carinho. Vibramos por todos aqueles que percebem o amor de Deus e que o Evangelho do Mestre entre em seus lares. Vibramos, Senhor, harmonia, esperança e continuidade de viver. E que todos aqueles, Senhor, que estejam em aflição, sintam a Tua presença e recuperem a alegria. Vibramos, Senhor, por todos, para que tenham empregos, para que nunca falte a parte material, assim também, que tenhamos sempre
o compromisso de nos alimentarmos espiritualmente e trazer esse alimento espiritual para a nossa família. Vibramos, Senhor, e pedimos que as virtudes dos céus possam liberar aqueles que ainda estão cativos da dependência química. Vibramos, Senhor, pelos desencarnados, para que eles possam perceber a luz do entendimento que chega até eles. E pedimos, Senhor, por nós, dê-nos luz, sabedoria, paciência, alegria de viver, saúde plena, vontade, Senhor, de servi-lo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nós vamos receber com o passe de harmonização. No primeiro momento, nós doamos. E nesse segundo momento, nós vamos receber. E com os nossos pensamentos elevados, vamos nos reforçando a nossa ligação com Jesus e com os benfeitores amigos que atuam nas diversas assistências espirituais da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E neste momento, amorosamente, eles nos acolhem e se mobilizam para fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que nós necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais. É momento de vivenciar intensamente a nossa fé e nossa profunda confiança no amparo divino, como nos ensinou Jesus, que é capaz de mover montanhas. Vamos nos envolvendo nesta energia que proporciona serenidade e paz, mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o nosso corpo, o nosso espírito, revitalizando e reequilibrando as nossas energias físicas e espirituais, e nos fortalecendo com os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Visualizando o nosso corpo físico plenamente saudável, plenamente vigoroso, assim que esses fluidos que o nosso espírito se sente envolvido nesse instante, esses fluidos de amor que o nosso Pai Eterno nos está neste momento proporcionando a cada um de nós, que a paz possa estar conosco durante toda a semana e que nós possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior através da prece, dos bons pensamentos e do nosso Evangelho no lar. E assim, vamos permanecer por alguns segundos em silêncio para sentirmos plenamente esse trabalho amoroso, esta chuva de bênçãos e de amor que estamos recebendo através dos irmãos amorosos da espiritualidade. Senhor, nós te agradecemos esses momentos de bênção. E agora, vamos à nossa prece final. Pai nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma.
Santo é o teu nome, ao louvor de toda a criatura, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que possamos consolidar os nossos comportamentos e vivências do teu reino em espírito verdadeiro. Conduz-nos, Pai Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte de vida eterna, a assimilar o eterno alimento que é o Evangelho, que é a essência do teu amor, do qual inquestionavelmente e imprescindivelmente nós necessitamos a cada instante da nossa vida. Ensina-nos, Pai, Senhor misericordioso, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios, que possamos ter o caminho que nós semeamos por nós mesmos, mas que possamos receber a misericórdia e a luz do discernimento diante da ausência e da ignorância do bem. Ampara-nos, fortaleça-nos, suprema sabedoria. Nós te agradecemos, Pai Celeste, por esta manhã, por estarmos aqui, por este momento, e que possamos ter uma semana excelente. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus.